Oi todo mundo! No vídeo de hoje vou ensinar uma playlist falando de um assunto que vocês pediram muito, investimentos. Eu já fiz vários vídeos falando de abertura de contas digitais, inclusive para menores. Agora eu vou fazer essa série de vídeos falando dos diversos tipos de investimentos, focando nos principais dele. Lembrando que os vídeos serão objetivos, com linguagem simples e destinados para quem não tem nenhuma experiência e quer entender um pouquinho mais sobre esse universo dos investimentos. Para quem já tem a experiência e quer apenas aprofundar o conhecimento, indico assistir vídeos de canais especializados no assunto. Nosso vídeo hoje vai ser voltado para quem não tem experiência e quer apenas conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do investimento. Mas podem ficar tranquilos que todo o conteúdo aqui é revisado por uma pessoa com experiência no mercado financeiro e certificação na área. Lembrando, gente, que esse vídeo não é para determinar qual investimento você deve fazer ou qualquer tipo de consultoria direta. O objetivo, como já foi dito, é para quem realmente tem interesse em conhecer mais um pouquinho sobre o assunto e de repente começar a investir em alguma coisa. Por que não, né, gente? E por falar em investir, vou contar um segredo que quase ninguém fala. Eu assisti vários vídeos e pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, que é a pergunta principal, a que vocês devem se fazer quando vocês começam a pensar em investimento, que é: qual é o melhor tipo de investimento? Todo mundo faz essa pergunta. Será que é a poupança? Será que é a ação? Ou algum intermediário entre esses dois? Bom, gente, para responder de forma bem direta e bem rápida, o melhor tipo de investimento é aquele adequado ao seu perfil. E quando eu estou falando em perfil de investimento, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que isso está baseado no risco que você está disposto a correr para cada tipo de investimento. Porque sim, todo investimento ele tem um risco, seja um risco baixo, um risco alto, um risco médio, o risco ele vai estar presente em todo tipo de investimento. Não existe investimento com zero risco. Podem existir investimentos cujo risco é baixíssimo, mas ele está lá. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? O que é que eu estou querendo passar aqui para vocês? Porque eu não posso dizer que investir em uma ação, por exemplo, é um investimento de alto risco para quem já tem essa visão que, de médio e longo prazo, está ok em correr esse tipo de risco. Para quem não quer correr nenhum tipo de risco, quem não quer perder dinheiro, é óbvio que um investimento em ação, para essa pessoa, ela já não vai ser muito bom. O que eu estou querendo dizer é que existe investimento para cada tipo de pessoas. Pessoas que estão mais abertas a correr mais risco em médio e longo prazo, elas vão ter um certo tipo de investimento, como, por exemplo, o investimento em ações, que é um investimento já de médio e longo prazo. Para quem não tem, o ideal, eu não quero perder nada, eu não quero ter esse risco. Então, o ideal é que ela não entre em investimento de ação logo de cara, que ela vá primeiro começando para depois chegar nesse patamar, se chegar, porque tem pessoas que não querem correr risco e tudo bem, vai ficando ali com aqueles investimentos de baixo risco. Em resumo, o investimento que é bom para mim pode não ser bom para você, pode não ser bom para outra pessoa. Por isso que essa questão do perfil do investidor é o ponto principal quando você está pensando em começar a investir, seja no que for, seja um investimento de baixo, médio ou alto risco. Então, gente, esse é o primeiro vídeo da série. Como eu estou explicando para vocês, é uma breve introdução, como, por exemplo, poupança. Poupança é um tipo de investimento de baixo risco. Muita gente tem o hábito de falar que poupança é zero risco, o que não é verdade. Vocês sabiam disso que não é verdade? Na realidade, a poupança é um investimento com risco baixo e não zero risco. E eu escuto muitas pessoas falando: eu vou deixar meu dinheiro na poupança porque não tem risco, eu não quero estar investindo. Mas sim, poupança é um tipo de investimento, sim, de baixo risco. Para vocês terem uma ideia, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês colocaram R$1.000 na poupança para comprar um certo objeto. E você pensou o seguinte: vou colocar esse dinheiro na poupança, afinal a poupança não me dá nenhum risco de eu perder esse dinheiro. É isso que a maioria das pessoas pensam quando colocam dinheiro na poupança. E no final do ano eu compro este bem que eu estou querendo comprar, certo? Você deixou R$1.000 lá parado na poupança. Chegou dezembro, você tinha R$1.060. Vamos supor que rendeu R$60 ao longo desse um ano, certo? Sendo que o que você queria comprar, que custava R$1.000, hoje está custando R$1.100, por conta da inflação. Ou seja, o seu poder de compra está menor. Hoje você tem R$1.060 e não os R$1.100 que você tanto queria para poder comprar o bem que você estava almejando por um ano. Outro risco é que, apesar da poupança ser um investimento coberto pelo fundo garantidor, isso mesmo, gente, para quem não sabe, existe um fundo que funciona como uma espécie de seguro para os investimentos. Investimento, lembre bem, poupança é investimento. As pessoas têm a tendência a tirar a poupança do investimento, não sei porquê, mas poupança é sim um tipo de investimento. E esse limite tem uma cobertura. Atualmente, nós estamos em fevereiro de 2024. Essa cobertura é de 250 mil por CPF ou CNPJ, né, dependendo, para cada instituição financeira.
Ou seja, o que que isso quer dizer? Que se porventura o banco quebrar ou acontecer alguma coisa, o seu dinheiro está lá guardado, você vai ter essa garantia que o banco vai poder devolver o seu dinheiro, né? Apesar que isso não é muito comum de acontecer, mas, como eu estou falando para vocês, investimento de baixo risco pode sim acontecer isso do banco quebrar. A gente já viu grandes bancos quebrando, não é comum, mas sim acontece. Por isso que as pessoas acabam erroneamente dizendo que a poupança não tem risco, porque é muito difícil um banco quebrar, mas pode sim acontecer. Então, gente, quando vocês pensarem em investir, vocês precisam entender qual é o seu perfil, certo? Qual é o objetivo desse seu investimento? O que você deseja fazer com esse investimento? Vão existir milhões de perguntas e eu vou dar aqui algumas nomenclaturas, como por exemplo, existem 3 tipos de perfis: o conservador, o moderado e o arrojado. Acredito que o nome de cada perfil já é autoexplicativo, né? Um conservador é aquele que não quer correr risco, o moderado é aquele que quer correr um pouquinho mais de desafio e o arrojado é aquele que está ali para arriscar sem medo de perder. Então, é muito importante que você saiba o seu perfil. Quando a gente fala em investimento, as pessoas tendem a pensar em querer copiar o que a outra está fazendo. Isso não é o adequado. O importante é você se conhecer, saber qual é o seu perfil, para saber qual é o tipo de investimento que vai se adequar a você. Não existe um investimento certo, comum para todo mundo. Cada um tem que saber qual é o seu próprio perfil, até onde vai o seu limite. Outra dica importante é que devemos sempre diversificar em 2 ou 3 tipos de investimentos. Nunca é bom ter só um. Por quê? Porque cada um vai funcionar de uma forma diferente. Eu vou trazer aqui vários vídeos falando de vários tipos de investimentos. Você ter só um, às vezes pode ser um risco. Por mais que você não queira correr muito risco, você pode ter 3 ou 4 de baixo risco também. Mas é importante que você tenha vários investimentos para que você possa entender melhor como é que funciona o mundo de investimento, como é que se começa. Lembrando sempre, gente, essa minha série de vídeo não é bem uma consultoria. Ela está voltada para pessoas que, assim como eu, quer começar a investir, começou devagar e quer entender um pouquinho mais de como é que funciona, sem ter muitos termos técnicos, sem ter muito aquela burocracia que normalmente a gente escuta, várias palavras, vários termos técnicos, e a gente fica perdidinho sem saber para onde ir, acaba só dizendo sim ali ao gerente ou ao seu site. Às vezes a gente vai fazendo os investimentos pelo próprio celular e quando vê, tá numa furada, tá num investimento que não tem nada a ver com você. Então, o principal ponto é esse: tente descobrir qual é o seu perfil para que você possa ir se adequando aos vários tipos de investimentos existentes. Certo, gente? E como é que a gente faz para saber o nosso perfil? Eu vou na sorte? Eu vou começar aqui, vou pegar uma certa quantidade de dinheiro e vou sair colocando em tudo e vou ver como eu me saio? Não, gente. Geralmente, os bancos e corretoras de investimento fazem um questionário bem simples, tudo online. Hoje em dia, em qualquer banco digital, tem às vezes até o próprio investimento do banco que você preenche rapidinho e quando você responde lá aquelas perguntas, depois eu trago um vídeo para vocês mostrando um de exemplo, tá? Esse não é a regra para todos os investimentos, mas é um formulário bem simples que lá ele vai dar uma dica, e aí o próprio questionário ele vai dizer qual é o seu perfil. Então, o ideal é que se você quer descobrir um pouquinho mais sobre o seu perfil, você entre em algum banco ou corretora. Nos próximos vídeos eu vou trazer algumas da minha confiança aqui, mas normalmente os bancos online, a maioria tem a parte de investimento, você responde um formulário bem simples e você já vai mais ou menos saber qual é o seu perfil, simplesmente preenchendo esse questionário. Bom, gente, esse foi só o primeiro vídeo, como eu já falei para vocês. Vão vir vários tipos falando de vários tipos de investimentos, inclusive sobre a poupança. Esse vídeo aqui não é falando de poupança, tá, gente? Eu vou trazer ainda um vídeo aqui no canal mais aprofundado sobre a poupança também e vários outros tipos de investimento. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda semana tem muito vídeo dicas para vocês. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo!